está em Cristo. Essa é a nossa confiança. Nossa confiança não está em possessão das coisas aqui, do que nós temos ou possuímos. Segunda verdade, fé versus percepção humana. Interessante. Ló acreditou que estava no paraíso de Deus. Interessante porque essa é a expressão utilizada no texto. Paraíso de Deus. O verso 10 do capítulo 13. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Como o jardim do Senhor. Ló acreditou que estava no paraíso de Deus, mas ele estava nas profundezas do inferno, disse Calvino. Ele acreditava que estava no paraíso, mas estava nas profundezas do inferno. Pela fé, nós herdamos para sempre toda a terra e uma descendência como o pó da terra. Abraão se humilhou diante de Deus e recebeu a promessa de ser uma grande nação e possuir toda a terra e ter uma descendência que não pode contar. Ele prefigura Cristo, que se humilhou na cruz e então foi grandemente exaltado, de tal forma que todos os seres vivos dos céus e na terra irão se prostrar diante dele. Ele prefigurava que o caminho da glória é o caminho da renúncia, que o caminho da exaltação é o caminho da humilhação, que o caminho de ganhar e possuir é o caminho de perder, porque aquele que perde a sua vida ganha lá. E aqui ele aponta para a exaltação da obra de Cristo, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Se humilhou, tomando forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Terceira aplicação, Abraão aqui representa aquilo que nós aprendemos domingo passado à noite sobre os pacificadores. Ele estava disposto a perder os seus bens a fim de ter paz com seu irmão. Muitas vezes nós precisamos desistir dos nossos direitos para termos paz. Fazemos isto não porque estamos perdendo algo, mas porque buscamos algo superior. Nós perdemos porque temos a convicção do que nós esperamos. Desejar a paz, haja paz entre nós. Não é diferente, irmãos. A palavra de Deus, em muitos lugares, chama Deus o Deus da paz. Romanos 15:33 diz: e o Deus de paz seja com todos vós. 2 Coríntios capítulo 3, verso 11: quanto ao mais, irmãos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Filipenses 4, verso 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Em Efésios capítulo 2, verso 14 e 17 diz: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo em Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros,
que estavas longe, e paz também aos que estavam perto. É importante que esse princípio, às vezes, irmãos, a paz, às vezes ela precisa, muitas vezes vai ter que se separar para poder ter paz. O texto de 1 Coríntios, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra para ler comigo esse texto, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, diz assim, a palavra de Deus. Verso 10 em diante diz assim: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se separe de sua mulher. Ao mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem irmã. Deus vos tem chamado à paz. Veja que nesse contexto aqui, a paz é estabelecida porque não se pode viver. Não é diferente no caso de Abraão. Ele se apartou de Ló para estabelecer a paz. Ele buscava a paz. Por isso ele é filho de Deus. E aponta para a obra maravilhosa de Cristo que nos trouxe a paz. E em último lugar, a paz, irmãos, ela não nos é garantida porque criamos um ambiente ideal para viver. Um ambiente ideal do Éden, como talvez imaginou Ló. Porque no Éden, irmãos, não havia outro ambiente mais interessante do que ele. Não havia pecado. Todas as coisas apontavam e mostram a glória de Deus de maneira viçosa. A razão, a mente totalmente voltada a Deus. Alimento, fruto, água, rios. Não havia necessidade de nada. Independentemente da cena criada, quando os nossos corações não se rendem ao Senhor, nós nunca saberemos o que é paz. Adão e Eva, tendo todo o ambiente a favor, não renderam o coração a Deus. A paz não vai depender do ambiente que nós vivemos, simplesmente. Mas vai depender se você e eu rendemos os nossos corações a Deus, em submissão. Vamos orar, irmãos. Senhor bendito, nós te damos graças por tua santa palavra nessa manhã. E te pedimos, transforma-nos, Senhor, pelo amor do teu nome, transforma-nos. Faz-nos segundo o teu caráter, segundo teu Filho, Jesus Cristo. Ilumina a nossa mente, Senhor, para aplicarmos as tuas verdades na nossa vida de maneira sábia e prudente. E que em tudo, o Senhor seja exaltado na nossa vida. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.